Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Este é o segundo trimestre de 2022 da classe de adultos, os valores do reino de Deus. Esta é a lição número 12, a bondade de Deus em nos atender. Texto áureo. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículo 11. Verdade prática. Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. É muito interessante que vemos que atualmente os pais, para demonstrarem que são bons, fazem tudo o que os filhos pedem, né? Dão tudo o que os filhos pedem. Mas veja que interessante. Concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. O que isso quer dizer para nós? Muitas das vezes nós pedimos coisas ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial, mas que não é bom para nós. E muitas das vezes nós ficamos frustrados com isso. Pedimos algo ao Senhor, sabemos da nossa sinceridade para com Deus e Deus não nos atende. Por quê? Se Ele é um Pai amoroso. Porque Deus nos dará aquilo que realmente é necessário, aquilo que realmente é bom para nós. Porque nós, apesar de muitas das vezes parecer compreender as coisas, muitas das vezes pedimos coisas que na verdade não é bom para nós. Introdução. Nesta lição aprenderemos que Deus é bom e que Ele ouve as nossas petições, suprindo todas as nossas necessidades. Pedi dar-se-vos-á, buscar encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Veremos também que aqueles que entraram pela porta estreita conseguem viver segundo os preceitos de Deus proposto por Cristo no Sermão do Monte. O Senhor, Ele sempre atenderá a nossas petições segundo a vontade dEle. Nós, como servos do Senhor, precisamos sempre nos colocar assim, como servos. O servo é aquele que não tem nenhuma autoridade sobre o seu Senhor. Então precisamos ser obedientes ao Senhor. Quando nós pedimos algo ao Senhor e Ele não nos atende, nós precisamos compreender que por alguma razão Ele não atendeu. Por alguma razão que às vezes é um propósito que somente Ele sabe. E nós não devemos ficar frustrados com essas coisas, de ficar frustrado pelo fato de Deus não nos atender. Sabemos, na verdade, que Deus é bom. A bondade está intrínseca na natureza de Deus. Então, se Deus, porventura, não atendeu ainda um pedido seu, é porque alguma razão Ele tem, um propósito Ele tem. E há também a questão do tempo. Às vezes você está pedindo até algo correto, está com obediência ao Senhor, com sinceridade, mas ainda não é o tempo. A bondade de Deus, definição de bondade. A palavra bondade é definida como qualidade ou caráter de bom. Boa índole, benevolência, brandura e boa ação. Filosoficamente, a bondade é descrita como sendo o princípio mais elevado da moral. O princípio mais elevado da moral é a pessoa que é bondosa. E por quê? Porque, de modo geral, as pessoas são egoístas, de modo geral. Então, quando alguém é bondoso para com o outro, ele tem amor dentro de si. Por isso, é mais elevada a moral. É o nível mais alto da moral. Por quê? Porque vem com a fonte, do amor. E é isso que nós precisamos fazer por bondade e não por outras situações, por algumas recompensas ou coisas do gênero, que muitas das vezes as pessoas parecem ser boas, mas por interesses em algumas coisas. Então nós precisamos compreender que a bondade, ela, na verdade, é uma característica de Deus. Mas nós também temos bondade no nosso coração. Entretanto, a nossa bondade é muito inferior de Deus e isso não se compara. Mas para que nós venhamos entender, é que nós precisamos ser bons para com o próximo, mas de todo o coração, sem querer algo em troca. A bondade de Deus no aspecto bíblico. Nas Escrituras Sagradas, a bondade é definida como a qualidade do que é bom. Deus é bom por natureza, por isso João disse que Ele é amor e fonte de toda a benignidade, de modo que podemos expressar que o real e verdadeiro bem é transcendente e está em Deus. Pois bem, Deus, Ele é bom e a gente vai
observar alguns pontos de situações e vimos que realmente a bondade de Deus tem nos alcançado e continua nos alcançando. Veja, por exemplo, o moleque do fluxo de sangue, 12 anos padecendo, mas tocou nas orlas, né, as vestes do Senhor e foi curada. Por que ela foi curada? Por causa da bondade do Senhor. O Senhor tem sempre a mulher, filho da viúva de Naim, por exemplo. Veja que o Senhor em si, ele é bom. É bem interessante que certa vez um jovem chegou para o Senhor chamando ele bom mestre. Ele, bom, só tem um que é o Senhor. Nesse quesito nós precisamos compreender que ali o Senhor, Jesus estava dando um mérito, né? A glória a Deus, por Deus ser bom. Olha que interessante, mesmo Jesus sendo Deus, na verdade ele mais responde por uma questão humana do que como Deus, mas ele demonstra que Deus é bom, é Deus que é bom. Então nós precisamos compreender da mesma forma. O Senhor, ele é bom, a sua natureza é boa. A bondade de Deus no aspecto teológico. Teologicamente, o termo bondade é amplo e envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Logo fica evidente que apenas o Deus da Bíblia é verdadeiramente bom. Podemos ver a bondade dele no seu amor para conosco. O Senhor, ele é bom e ele é santo, ele é reto, ele é verdadeiro, ele é amoroso. Então, todas essas qualidades de graça e misericórdia está com o Senhor. E ele deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso sim é um amor. Isso sim é um amor na prática. O Senhor nos amou primeiro, né? Deus nos amou primeiro dando o seu único Filho. Então veja que aqui a bondade de Deus fica numa esfera profunda, que é algo que nós não conseguimos entender. Por isso a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Nem a Bíblia mensura, né? Nem a Bíblia consegue medir a bondade extraordinária de Deus, né? Então veja que sim, o Senhor, ele é bom, ele é santo, e claro, vai requerer de nós também santidade, mas nós devemos compreender que a bondade de Deus, ela é de fato boa para conosco, bom para as suas criaturas. Sinopse: Deus é bom e atende aos filhos que o invocam em oração. Há dois caminhos para escolher: a porta e o caminho no aspecto bíblico. Ao apresentar as figuras da porta e do caminho no Sermão do Monte, Cristo estava dando ênfase à ação de se iniciar algo novo, uma nova comunhão. A porta fala de acesso a uma nova e viva experiência com Jesus, e o caminho é a nova conduta adotada por aqueles que abandonaram a trilha do pecado e agora seguem o melhor e único caminho. Vejamos, a porta é aquilo que abre, né, uma porta de acesso, né, para a questão da experiência com Cristo. Nós devemos agora ter uma comunhão com Cristo, andar como Cristo andou. Agora nós somos imitadores de Cristo, como diz Paulo a 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11. E o caminho, ele nos dá mais uma conduta. Agora é assim que nós precisamos prosseguir. É por este caminho que nós precisamos trilhar, continuar seguindo, porque ele é o verdadeiro caminho, o verdadeiro e único caminho, né? Jesus é o único caminho que nos leva para os céus. Portanto, tanto a porta e o caminho no aspecto bíblico vai nos trazer justamente essa ideia de ser algo em comum, andar como Cristo andou, ter acesso, ter comunhão com Cristo. O que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós? A porta estreita é a que conduz à vida eterna. Jesus estava mostrando que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. Os atos religiosos e as boas obras não podem levar o homem ao céu. Somente a fé em Jesus Cristo poderá conduzi-lo à vida eterna com Deus. Infelizmente, mesmo nos dias atuais, vemos pessoas que acreditam que os ritos, né, as questões religiosas, os atos religiosos e até mesmo a boa obra vai conduzi-lo ao céu. Não, não vai. Nós somos salvos pela graça. Então o Senhor, ele já disse aqui, ele é o único caminho que nos leva para o céu. Mas nós precisamos ter a ideia de que a porta estreita é que conduz
a vida eterna. Entretanto, as pessoas têm ido pela porta larga, a porta da perdição. E isso é que nós precisamos compreender. Ficar firme no Senhor, a porta estreita. Jesus disse, eu sou a porta. Então é por essa porta que nós precisamos adentrar. A escolha entre os dois caminhos. Neste mundo só há dois caminhos a serem percorridos, o da vida e o da morte, como bem falou o profeta Jeremias. Infelizmente, a escolha de muitos é pelo caminho amplo, pois nele não há restrições, tudo é permitido. Contudo, muitos homens e mulheres escolheram trilhar o caminho estreito, onde todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Quando entramos numa situação independente de que for, por exemplo, uma empresa nova, por exemplo, você começa a ter um monte de restrições, né? Várias restrições, não pode isso, aquilo não pode, o uniforme é esse, a conduta é essa, e tem várias coisas para se seguir. Pois bem, isto é, se a pessoa não entrar por esse caminho da empresa, certamente será demitido. A dinâmica é mais ou menos parecida com o do Senhor. Não que o Senhor vai nos demitir, não é esse o ponto. O ponto é, quando nós estamos com Cristo, agora temos algumas regras a cumprir. Não é que essa regra vai nos trazer a salvação é pela fé em Cristo. Mas agora nós temos que ter algumas restrições. E é por isso que as pessoas não querem a Cristo, porque quando vêm para Cristo, as pessoas precisam ter uma mudança de vida, uma mudança de direção. E mudança, apesar que muitas pessoas falam de mudança, talvez todos nós falamos de mudança, mas a mudança, quando é em nós não queremos mudar. Nós temos dificuldade para mudar. Não queremos, por quê? Porque a mudança ela vai trazer restrições. E nós não queremos essas restrições, nós queremos continuar livres, fazendo o que nós bem entendermos. E as pessoas têm se enganado a respeito disso. A vida é minha, eu faço dela o que eu bem quiser. Sim, é verdade, você faz o que você quiser. Você só não vai entrar no céu levando uma vida completamente perdida. É isso que nós precisamos compreender. Agora, há pessoas como eu e você que decidimos entrar pela porta estreita, continuar tendo algumas restrições, seguir o caminho que é Cristo, um caminho de santidade, de bondade, de benignidade, de amor ao próximo. E isso sim, juntamente, claro, com a fé em Cristo, nós estamos firmados no Senhor, isso sim vai nos levar aos céus de glória, conhecer o nosso Criador. Sinopse: Jesus mostrou que existem apenas dois caminhos, o largo e o estreito. A mentira dos falsos profetas. Cuidado com as falsas aparências. Na advertência de Cristo contra os falsos profetas, o Mestre alerta a respeito da importância de estarmos sempre vigilantes, pois além de perigosos e de seduzirem os outros ao erro, os falsos profetas são lobos disfarçados de ovelhas. Sabemos que o lobo é o predador das ovelhas e que elas têm pouca capacidade para fazer a sua defesa. A ovelha, ela é um ser pacífico. Então, quando vem o lobo, ela não tem uma defesa. Só o pastor ali que vai proteger as ovelhas. Por isso que Jesus é o nosso pastor, né? O leão da tribo de Judá. Então, quando o lobo vem, o leão da tribo de Judá chega ali para lá, né? Pois bem, veja que os falsos profetas são pessoas que vestem como crente, até falam como crentes, mas não são crentes na essência. E nós vemos isso no dia a dia, no cotidiano. Porque qualquer pessoa que tem um pouco de intelecto pode colocar uma roupa bonita, se apresentar na igreja como sendo um pastor, um obreiro, ou uma irmã do serviço de oração, ou coisas do gênero. Com um pouco de articulação se faz isso. Haja vista que hoje em dia há até pessoas que compram até carteira de pastor, né? E muitas pessoas aceitam e vai e é pastor e na verdade não sabe quem é. E por isso aparecem muitos escândalos, inclusive, até mesmo em igrejas sérias aparece escândalo de vez em quando, aparece infelizmente. Entretanto, vamos aqui entrar num outro sentido, né? Que quando acontece isso, a pessoa confessa o pecado, deixa e alcança a misericórdia, Provérbios 28:13. Mas a verdade é que os falsos profetas eles agem diferente, eles tentam, quando acontece algo dessa natureza, um escândalo envolvendo eles tentam colocar a culpa em outra pessoa. Ou assumem um erro, porque a pressão é grande, né?
a mídia e outras coisas, outros meios, redes sociais, pessoas. Então, o que eles fazem? Eles pedem perdão, aparentemente, assumem um erro e continuam enganando o povo. E por que o povo é enganado por esses falsos profetas? Por uma coisa simples: falta da leitura da palavra. Não leem a palavra, então qualquer pessoa que chega fala qualquer coisa, eles acreditam tudo. Por quê? Porque na maioria das vezes os profetas vão falar exatamente o que a pessoa quer ouvir. Então a pessoa quer cometer um pecado, o falso profeta fala o quê? Que você pode fazer isso porque isso não é pecado. E a pessoa faz o quê? Vai lá e comete pecado. É isso que o falso profeta faz. Isso é a principal artimanha do falso profeta. Ele fala aquilo que realmente a pessoa quer ouvir. E a pessoa quer ouvir o quê? Uma vida boa, que pode levar uma vida de qualquer maneira, que pode cometer qualquer tipo de pecado e que não há nenhum problema nisso. E essa é a principal ferramenta do falso profeta. Como detectar os falsos profetas? A árvore pode estar frondosa, com muitas folhas e oferecendo uma boa sombra, mas se ela não der bom fruto, será cortada. A imagem do fruto usado por Cristo se refere ao caráter e à conduta do profeta. Pois bem, a árvore, veja aqui, por exemplo, a figueira, né? A figueira, quando Jesus foi procurar figos lá, ela era uma árvore bonita, frondosa, mas não tinha frutos. Jesus amaldiçoou a figueira. Pois bem, o profeta, ele é conhecido, e nós também somos conhecidos através do nosso fruto. Qual o tipo de fruto que nós estamos dando, né, para o reino dos céus? Se é que é para o reino dos céus que o nosso fruto está sendo, né? Então veja que aqui há um ponto importante, porque a árvore, ela pode até não ter uma boa aparência, ela até pode estar num aspecto não muito aparente, entretanto o fruto é bom. E isso quer dizer o quê? Que a árvore é boa. Ela está, por alguma razão, ela está com uma má aparência, não está uma boa aparência, mas ela faz o quê? Ela dá bom fruto. Um outro aspecto interessante da árvore, você que tem aí, já passou aí vai lembrar aí da tua adolescência, é muito possível que você alguma vez, passando em algum lugar, vê uma árvore frondosa, com frutos belos, né? Você tacou algumas pedras lá para ver se conseguir arrancar algum fruto. Isso nos dá uma lição importante para nós. Se nós estamos dando bons frutos, as pessoas vão tacar pedra em nós. As pessoas irão tacar pedra. Por quê? Porque querem de alguma forma arrancar esse fruto. E um outro ponto da árvore, que também cabe para nós, e essa precisa muito caber para nós, é que quando a árvore ela dá muito fruto, o que acontece? O galho que ela está, que aquele fruto está, ele pesa, fica pesado. E o que o galho faz? Ele arreia. É assim também que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos abaixar na presença do Senhor. Quanto mais fruto nós damos, mais nós abaixamos. Por quê? Porque a honra e a glória é para o nome do Senhor, e nós, como árvores do Senhor, dando fruto para a obra do Senhor, nós precisamos ter humildade e nos baixar na presença do Senhor, nos curvar na presença do Senhor. Uma análise criteriosa. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vamos encontrar muitos falsos profetas que se levantaram para tentar enganar os servos de Deus. Em geral, eles profetizavam somente aquilo que as pessoas desejavam ouvir e não se cansavam de dizer que foi o Senhor que disse. Há alguma questão importante que nós vamos tratar, é ter cuidado e discernimento quando Deus está usando alguém ou quando alguém está usando a Deus. E os falsos profetas fazem exatamente isso, usam a Deus, falam qualquer coisa e dizem que é Deus que mandou dizer. Eu estive no monte hoje, estive orando a noite, a madrugada inteira, e Deus mandou dizer isso e isso. E na verdade, ele nem foi ao monte, e muito menos Deus disse para ele. Talvez ele até foi ao monte, mas Deus não disse absolutamente nada. Mas ele usa a Deus. Então nós precisamos ter discernimento da palavra, do Espírito, para compreender e saber quando alguém está usando a Deus e não Deus usando essa pessoa. Nós precisamos ter discernimento deste negócio. Sinopse. Jesus advertiu quanto às mentiras dos falsos profetas. Conclusão. A Bíblia revela que Deus é bom e que Ele partilha da sua benignidade com suas criaturas, cuidando delas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele não somente providencia as coisas materiais para nós, mas em especial a nossa salvação. A salvação é resultado
da graça e do amor. Estejamos sempre em alerta, pois existem aqueles que querem macular e adulterar os ensinos de nosso Salvador Jesus Cristo. O Senhor, Ele é bom. A chuva, por exemplo, cai tanto para o justo quanto para o injusto, tanto para o cristão como para o não cristão. Isso nós vemos que são, como o Senhor é bom, que as bênçãos do Senhor alcançam a todos. É o que chamamos de bênção comuns, ou talvez naturais, vamos assim dizer, que é uma bênção, a chuva, por exemplo, é uma bênção comum. Por quê? Porque abrange a todos. Agora, existem bênçãos específicas. Existem situações, por exemplo, talvez você está orando ao Senhor para Deus abrir uma porta de emprego para você. Aí o Senhor abre uma porta de emprego para você. Isso é uma bênção natural? Não, essa foi uma bênção específica para você, foi uma bênção especial para você. Foi o Senhor que te deu, por quê? Porque Ele é bom, o Senhor é bom. E por Ele ser bom e dar boas coisas aos seus filhos, Ele ouve as nossas orações e nos dá aquilo que nós pedimos, mais uma vez, segundo a vontade dEle. Nós precisamos sempre compreender que nós, quando estamos orando ao Senhor, nós precisamos sempre dizer ao Senhor, assim como Jesus fez, né? Seja feito segundo a sua vontade. É a vontade do Senhor que precisa imperar na nossa vida. Apesar que, às vezes, você está precisando muito necessidade de uma porta de emprego e essa porta não se abre, ainda assim, você precisa compreender que é a vontade de Deus. Você precisa continuar firme orando, sendo fiel ao Senhor, sincero, ainda que a porta não se abra. Nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. Por quê? Porque às vezes, apesar que parece que você está muito aflito, realmente necessitado da porta na porta de trabalho, mas Deus sabe que ainda não é o tempo. É uma porta de trabalho que talvez vai abrir, você vai de qualquer maneira, entra nessa porta de trabalho e o que acontece? Tem uma cilada lá armada para a sua vida. Então nós precisamos ter muito cuidado até nesses pontos para nós deixarmos toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Revisando o conteúdo. Número 1. A palavra bondade é definida como qualidade ou caráter de bom, boa índole, benevolência, brandura e boa ação. Número 2. Filosoficamente, a bondade é descrita como sendo o princípio mais elevado da moral. Número 3. O caminho estreito e o caminho largo. Número 4. É a porta estreita. Número 5. Podemos facilmente identificá-los, porque em seus ensinamentos minimizam a Cristo e glorificam a si mesmos. Também podemos identificá-los por seus frutos. Então que nós venhamos a cada dia mais compreender e saber que Deus é bom, né? A bondade de Deus em nos atender. Então Deus tem um desejo de nos atender, mas nem sempre Ele atenderá. Por quê? Porque não é o tempo, não é a vontade dEle. Às vezes Deus tem um outro propósito. Veja, por exemplo, há algumas situações que nós vemos que parece que está tudo... Eu estou fiel ao Senhor, eu faço tudo o que precisa ser feito, eu honro a Deus, eu tenho fé no Senhor, mas o Senhor não me atende. Por quê? Porque não é a vontade dEle. Como diz Tiago, né? Pede e não recebe porque pede mal. Também tem esse negócio. Às vezes nós estamos pedindo, parece ser bom para nós, mas na verdade nós estamos pedindo mal. Então nós precisamos ter muita maturidade para compreender as coisas do Senhor, mas saber no nosso coração, compreender que de fato Deus, Ele é bom. Por alguma razão, se Deus não está atendendo você, Ele sabe o porquê. Mas que nós venhamos compreender sim, que o Senhor, Ele é bom para nós. Até para as pessoas mais, Deus é bom. Então, certamente para você Ele também será. Agora, mais uma vez, vou enfatizar a questão do tempo. Nós precisamos compreender o tempo de Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!